Vamos à palavra de Deus. Você pode abrir nesse momento a sua Bíblia, num dos textos maravilhosos que nós temos, episódio de Jesus, desafiador, dentro dessa palavra que tem por título, tome cada dia a sua cruz. Evangelho de Lucas, capítulo 29, o versículo 23, que está sendo projetado aí, mas se puder deixar a Bíblia aí com você, nós vamos ministrar em cima desse texto. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. O texto diz assim: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler todos juntos? E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, o Senhor Jesus tinha terminado de anunciar aos seus apóstolos, pela primeira vez, a aproximação de sua morte de humilhação. Jesus aqui agora já tinha dito, e você vai notar isso no versículo 21, versículo anterior, ele dizendo que era necessário que ele fosse até Jerusalém, e ali seria ele morto, e inclusive com a promessa de ressurreição, como ele já tinha dito aos discípulos. Então ele começa agora já a preparar de fato o grupo apostólico para a cruz, Hoje pela manhã, aqui na EBD presencial, eu tive o privilégio e a responsabilidade, mas muito mais o privilégio também, de poder ministrar, e falamos e deixamos claro que em nenhum momento Jesus se esquivou da cruz. Porque é impressionante como alguns comentaristas chegam a até citar nos comentários bíblicos o entendimento equivocado totalmente de gente de outros segmentos religiosos, que pensam que Jesus estava com medo da cruz, correndo da cruz, se esquivando da cruz. Em nenhum momento. Você note que no primeiro ano do ministério dele, ele se afasta mais de Jerusalém. No segundo ano, ele amplia mais o seu ministério, mas no terceiro ano, ele já começa a focar para Jerusalém. E aqui ele começa a dizer aos discípulos, ele diz claramente aos discípulos para que ele veio. Pedro se assustou com essa informação, que não é nova. Jesus, à medida do discipulado de 3 anos, Jesus já vinha comentando com os discípulos: olhe, vocês se preparem, porque eu vim para um outro objetivo que não é esse que, quem sabe, vocês estão pensando aí. Pedro, assustado com isso, ele disse: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. Versículo 22, anterior. Tem compaixão de ti, não vai acontecer esse negócio não é? Se fosse no tempo de hoje, quem sabe ele usaria a expressão que algumas pessoas hoje usam, está repreendido, está repreendido. Que é isso, Senhor? Não vai acontecer isso não. Mas nós sabemos que Jesus veio justamente para morrer. Ele nasceu para morrer. E percebemos, irmãos, que Cristo discerniu nessa palavra de Pedro, do apóstolo Pedro, uma tentação de Satanás. Jesus discerniu que Satanás estava usando, olha que sujeito nojento, por isso que o nome dele é Diabolos, é acusador, a índole dele é má, nunca será boa. Foi feito anjo de luz, mas como ao anjo foi dado a capacidade de poder ter essa escolha, houve a queda terrível dele, querendo ser igual a Deus. O que nós fizemos aqui, estamos fazendo, a adoração ao Senhor, é o que mais Satanás deseja, ser adorado como Deus, ser adorado. E Jesus, discernindo disso, imediatamente ele rejeitou e disse: não, nem vem com essa insinuação, porque não vai me tirar do propósito da cruz. Em outro evangelho, nós percebemos claramente Jesus repreendendo Satanás. Repreendendo, dizendo claramente, inclusive algumas pessoas dizem: pastor, e Pedro estava possesso para Jesus falar Satanás claramente?
Para trás de mim, Satanás, que você não cogita com as coisas de Deus. Não, mas estava se deixando usar, e como se deixou. Como alguns crentes se deixam usar, muitas vezes pelo diabo, ou algumas vezes, infelizmente. E percebemos, irmãos, então, que voltando-se para Pedro, ele disse: não somente deve o Cristo subir a Jerusalém e morrer, mas todo aquele que desejar ser um seguidor dele deve tomar a sua cruz. Não somente eu estou indo para Jerusalém para morrer, e todo aquele que deseja ser um cristão, um seguidor de Cristo, deve tomar cada dia a sua cruz. Irmãos, tomar a cruz não é suportar uma enfermidade ou um fardo da vida. Tem gente que confunde. Não é uma enfermidade ou um fardo da vida. Às vezes as pessoas dizem: é uma cruz. Que enfermidade terrível. É uma cruz. Que fardo terrível de vida, que peso de vida. É uma cruz. Não, a cruz é muito mais do que isso, meus irmãos. É muito mais do que isso. É uma implicação que nós vamos deixar aqui claro para quem ainda talvez não saiba. Então não é uma enfermidade, não é uma doença, não é alguma situação vexatória da vida que você passa. Tomar a cruz não é aguentar uma pessoa que pega no seu pé constantemente na sua vida. E às vezes você olha assim e diz: meu Deus, que cruz! Como é que eu faço para me livrar? E se você for crente mesmo, a sua oração vai ser mudada. Em vez de você dizer que cruz, porque não é cruz, você vai começar a orar pela pessoa. Porque Jesus disse que é para orar pelos nossos inimigos. Orar, clamar ao Senhor. E algo dos mandamentos mais difíceis de Jesus: amar. Se às vezes a gente tem dificuldade de amar irmão que é nosso irmão em Cristo Jesus, imagina você começar a cogitar em você orar por inimigo e poder amar inimigo. Mas é esse, e Jesus não amenizou o discurso dele, a mensagem comprometedora, desafiadora do Evangelho. Por isso que, se você puder depois ver os mandamentos mais difíceis de Jesus, dentre eles está esse aí. Porque, a bem da verdade, se nós pudéssemos pensar, refletir direitinho, nós não íamos estar intitulando todo mundo de inimigo. Mas está pegando no meu pé, é uma cruz. Não, a cruz é muito mais do que isso que você pensa. Tomar a cruz não é permanecer solteiro ou ficar viúvo. Não é. Que alguém pode dizer: mas meu pai, e agora? Vou ficar para titio ou titia? Vou ficar viúvo e agora, enfrentando essa viuvez, é uma cruz? Não! Eu costumo dizer aqui que às vezes, embora eu sei que tem gente que quer casar, e case mesmo, meu irmão, que é bom. Agora que seja com alguém que ame e respeite você, porque aí se cai mesmo na máxima que é melhor só do que mal acompanhado. É melhor só muitas vezes do que alguém que brinque com seus sentimentos, que faça de você um jogo de cintura. Às vezes é melhor mesmo ficar só. Mas, se você deseja casar também, faça como o apóstolo Paulo disse: é melhor que case. Então vamos orar mais, vamos buscar mais a Deus. Deus tem um presente para você, quem sabe esse ano. Mas não é uma cruz. O ficar solteiro ou viúvo, ou casado, e você olha para um outro e diz: meu Deus, não foi a mulher que eu casei há 25, 26 anos atrás, há 30 anos atrás. Como mudou? É outro, ou é outro. Não, não é cruz não. É porque você está fazendo a leitura, muitas vezes, do só querer. Você olha de cá e, em vez de você perceber que o tempo passou e que você também não é essa flor que se cheire, você fica querendo cobrar muitas vezes de que o outro mude você primeiro. Mudemos nós. Percebemos que isso não é cruz, irmãos. Essas questões e outras não constituem a cruz que nós somos chamados a tomar. Não, não é. Irmãos, há um primeiro aspecto que a gente pode já delineando para o que Jesus deixou claramente nesse versículo, de que tomar a cruz aqui é uma escolha. Tomar a cruz é uma escolha. Se alguém quiser vir após mim, Donald Craibel, num livro chamado O Reino de Ponta Cabeça, ele diz que uma cruz não é algo que Deus põe sobre nós, não, em hipótese alguma. Uma cruz é algo que escolhemos deliberadamente. Se alguém, é uma escolha que você faz.
E esse aspecto aí que é colocado, negue-se a si mesmo, nós percebemos que para Jesus a cruz não foi algo que Deus, o Pai, forçou sobre ele, não. A cruz não foi imposta pelo Deus Pai, foi uma decisão da divindade Pai, Filho e Espírito Santo, para providenciar salvação, remissão ao ser humano, e por isso precisava da cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a cruz era necessária. Para Jesus a cruz foi o resultado natural de seu ministério. Fazia parte, estava dentro do bojo, do pacote. Aqui de remissão, a cruz. Passar pela cruz. Por isso que ele alcança e se deixa chegar à idade de 30 anos, porque havia uma lei romana no tempo, de que para ser crucificado, e alguns césares quebraram isso, não é? Com as suas loucuras, dentre eles Calígula, Nero e outros tantos. Mas havia uma lei de que para ser morto, morte de cruz, como diz, tinha que ser maior de 30 anos. E por isso que ele alcança essa idade, porque com os 33, ele vai até a cruz e, de fato, de braços abertos, entrega a sua vida, dá a sua vida por nós. Negue-se a si mesmo, irmãos, é a primeira implicação de um discipulado verdadeiro, de um discípulo de Cristo, de um seguidor de Jesus. Significa a completa negação de sua própria bondade. A negação de sua própria bondade. Porque tem gente que se acha bom. Bom até demais. Mas só que a sua bondade, ela, para as questões aqui de remissão, de salvação, ela não significa nada. Nada. Esse negar-se a si mesmo aqui é dizer, eu não sou bom o suficiente para poder fazer com que eu tenha a aptidão deliberada de seguir a Cristo por mim mesmo. Não. Significa cessar de descansar sobre quaisquer obras nossas. Por isso que o texto da palavra de Deus é muito claro, lá em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6 diz que, na realidade, as nossas justiças, as nossas melhores performances, alguém diria, são como trapo de imundícia. Isso é um veredicto de Deus a nós. Aqueles que se acham bons, aqueles que muitas vezes batem no peito e acham que a sua bondade, a sua justiça, ela é igual a de Deus, ou maior do que a de qualquer outro ser humano. Que pelo fato de você ser bonzinho, isso, as portas do céu e das bênçãos de Deus facilmente se abrirão para você. Engano seu. Engano seu. Continue sendo bom, porque inclusive isso é mandamento. Nós sermos generosos, bondosos, mas isso não tem implicação em relação à remissão e muito menos ao discipulado, porque uma coisa está ligada à outra. Está ligada à outra. Então significa uma aceitação sem reservas desse veredicto de Deus, dessa palavra de Deus, de que as nossas justiças são nada, não valem nada, são trapos de imundícia, que não servem para mais nada, a não ser para ser queimado. E eu falando aqui, disse um pouco mais, na IBD, que como se tinha absorvente na época, o trapo de imundícia eram os panos que as mulheres usavam no período menstrual, e que nem para lavar se dava. Eles eram jogados no monturo, eles eram jogados no fogo, e ali não servia para nada. Por isso o termo até imundícia, por causa ainda daquela questão da lei, que quando a mulher estivesse naquele período, ela tinha que ficar lá no Antigo Testamento, afastado, que ela tocasse poderia ser considerado impuro, e tantas leis ali que existiam para o bem de Israel. Não vieram em vão, não. Não foi legalismo, não. Legalismo o homem foi que fez, a lei foi boa. O apóstolo Paulo disse que era um maio, um professor, um pedagogo, que nos conduziu até que quando Cristo veio e tudo isso aí foi cumprido. Hoje nós estamos num período de graça, de misericórdia, de bondade de Deus plena. Então, negar-se a si mesmo, irmãos, é nesse sentido. Nós entendemos que nós precisamos reconhecer que a nossa justiça, a nossa bondade, nada são
diante das exigências criteriosas do discipulado. Negue-se a si mesmo. Não é dizer assim, eu já vi gente dizendo assim, não presto para nada, não tenho valor de nada. Isso aí é autodepreciação. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Tá certo? Não é isso, não. O negar-se a si mesmo, aí você dizer, não, eu não valho nada. E às vezes até com desculpa para não servir e para não ir ao discipulado. Mas esse negar-se a si mesmo tem essa implicação de que você é o que é pela bondade e misericórdia de Deus. E você, para seguir a Cristo, você tem que deixar o seu eu de lado. Não o eu no sentido de psique, de personalidade, não. Mas o eu vontade que muitas vezes nós temos. Mas há uma segunda implicação desse tomar a cada dia a sua cruz dentro do discipulado, é que o fator intrigante aqui nas palavras de Jesus é que a pessoa que tomava a sua cruz num método romano fazia isso uma vez apenas. Aquele que levava a cruz fazia uma vez. Por quê? Porque ele seria morto na cruz. E não teria, em hipótese alguma, outra vida para ele levar outra cruz. Aquele que conduzia a cruz, exceção a Simão Cirineu, que ajudou Jesus a conduzir a cruz e não foi crucificado, mas aqueles todos no período romano que conduziam muitas vezes e eram julgados a pena capital com morte de cruz, eles conduziam em alguns momentos a sua cruz e era a única vez que ele estava conduzindo, porque ali estava o objeto onde ele seria morto. Jesus, porém, falou de tomar a cruz dia após dia e não uma única vez. Tomar a cruz diariamente. Tome cada dia a sua cruz. É aqui a grande diferença. Enquanto aquela cruz que era levada uma vez só e a pessoa era crucificada, essa cruz do discipulado, essa cruz de seguir a Cristo, essa implicação de ser cristão é diária e constante. É hoje, é amanhã, é depois. Tome cada dia a sua cruz. Ou seja, viva diariamente as implicações de seguir a Cristo. Diariamente. Por mais que naquele dia você esteja tão triste com alguma coisa que aconteceu na sua vida, e cabisbaixo, dizer, meu Senhor, que coisa, como eu estou passando uma situação vexatória, que dificuldade, meu Pai. Mas nesse dia aí, pode ter claro na sua mente que você não pode abrir mão da cruz por causa da sua situação emocional. E nem naquele dia mais efusivo de celebração, porque é algo constante e diário. Tome cada dia a sua cruz. Nos dias de Jesus, embora as pessoas crucificadas sofressem muito, a cruz não era um instrumento de tortura, não era. A cruz era um instrumento de morte. Tortura se tinham outros métodos, mas era um instrumento de morte, de pena capital, aquele que era morto na cruz. Os discípulos que estavam ouvindo estas palavras de Jesus, meus irmãos, eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. Eles sabiam diferenciar uma coisa e outra, eles entenderam claramente que Jesus falava, sabe sobre o quê? O levar cada dia a sua cruz? Sobre morte. Sobre morte. Eles entenderam porque naquele período era muito comum os Césares, e quanto mais louco, pior ainda, fazerem grandes fogueiras de corpos. E que num dia faltou madeira para se fazer cruz, devido à quantidade de um doido como Calígula, que queria matar a gente como se fosse qualquer coisa. Faltou madeira em Roma para se fazer cruz. Dos corpos que a gente olha hoje, em pleno século XXI, para trás e diz, meu Deus, que tempo doido. Onde a vida das pessoas valiam nada. Mas, irmãos, os discípulos sabiam que Jesus estava falando de morte. Tome cada dia a sua cruz, ou seja, morra cada dia, morra todo dia. Morra para você mesmo, para o seu eu, morra para as suas vontades. A cruz era um meio de morte individual. Individual. Deus aqui estava mostrando que o que tem que morrer
Na realidade, é dentro de nós algumas posturas, algumas condutas, nossos desejos pessoais, que algumas vezes ou muitas vezes desagradam a Deus, e que deverão ser pregados, e se você já é cristão, eles já foram pregados na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo, eu já fui crucificado com Cristo, ou seja, o meu eu já morreu. As minhas vontades, elas precisam estar alinhadas com a vontade do soberano Senhor. Irmãos, percebemos que nossos impulsos de ira, de vingança, deverão ser pregados numa cruz dia após dia. Por que eu falo em ira e vingança? Porque lá dentro, só Deus sabe que muitas vezes passa dentro da gente. Os nossos sentimentos, as nossas intenções. Coração muitas vezes é terra que só Deus sabe o que passa lá dentro. E nós precisamos fazer morrer. Nós precisamos olhar para a cruz e conduzir o nosso eu, a nossa vida, para a cruz. Os pedidos que nossa natureza muitas vezes nos faz devem ser crucificados. Pedidos que às vezes eles começam a tomar corpo dentro da gente, a nascer. Muitas vezes são pecados que vão sendo agasalhados, ou sentimentos outros, que eles vão sendo acariciados a cada dia. A gente vai dizendo: não tem nada não, tem nada demais. E a gente vai deixando ali, e vai fazendo uma bola de neve. E depois, quando a gente percebe, a gente olha para trás e diz: como é que houve isso? Como foi que aconteceu isso? Por quê? Porque você não deixou morrer cada dia. Você não deixou morrer, muitas vezes, sentimentos, intenções do seu coração e do meu coração, que a gente vai protelando e deixando e acariciando, quem sabe, agasalhando dentro da gente. Quem sabe, irmãos, há muito lixo dentro dos nossos corações. Misericórdia, Senhor. E a gente precisa tirar, jogar fora. Os irmãos já ouviram falar aqueles acumuladores, não é? Pessoas que não podem ver nada na rua, que elas levam para casa. Dia desse eu vendo um documentário e digo: meu pai, como é que pode guardar tanta coisa dentro de casa? Porque é uma doença. Às vezes um compartimento e a casa cheia de coisa. E que precisa ser tratado, no caso, se for diagnosticado como doença, e no nosso caso é ser lançado fora mesmo, ser jogado fora. Lembra daquele dia que você disse: é preciso fazer uma faxina aqui, uma limpeza, naquele quartinho que a gente guarda muitas coisas, vai guardando lá, acumulando, e a gente vai agasalhando lá, e tem aquele dia que a gente tira para fazer aquela limpeza. E aí começa, faz, e vão algumas sacolas fora. E quando mora em condomínio, em apartamento, pior ainda. E chega e diz: não, agora sim, agora sobrou um pouco mais de espaço, porque tinha lixo. Precisava ser jogado fora. Eu contei aqui numa mensagem um tempo atrás, que numa dessas buscas para tentar esvaziar algumas pastas, eu notei provas que eu fiz do seminário, isso lá em 1990 e tantos, estavam lá, guardadas. E só tinha 10, não tinha aquela nota baixa que eu tirei. Então eu só guardei as notas boas, né? Guardei o 10, o 9, não sei quanto lá com o professor. Estavam lá. Eu digo: meu Deus. Até disse: não, vou ficar, para mostrar aqui ao meu neto. Mas estava lá agasalhando, irmãos. E quantas outras coisas estavam lá. Assim é a nossa vida. Elas vão se amontoando. E elas precisam ser mortas, jogadas fora. No caso aqui da crucificação, a implicação é muito maior. Mas nós vamos adiante e vamos a uma terceira palavra de Jesus nesse texto. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Os discípulos seguiram o Mestre quando ele os chamou da primeira vez. Sim, seguiram, abandonaram. Aquela cena é linda. Lá dos discípulos, os pescadores, não é?
quando deixam as redes e seguiram a Cristo. Irmãos, aquilo ali é maravilhoso. Venham após mim que eu farei de vocês pescadores de homens. E eles, deixando as redes, seguiram o Mestre. Que coisa maravilhosa. Então eles seguiram o Mestre quando eles foram chamados pela primeira vez. Mas naquela ocasião eles não tinham a ideia de que a carreira de Jesus e a carreira da maioria do grupo apostólico terminaria em martírio, em cruz. Não necessariamente da cruz de madeira, como Pedro, segundo a tradição, ao ser crucificado, ele disse: não, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor entregou a sua vida por mim, então me coloquem de cabeça para baixo, diz a tradição, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se você for pegar isso na internet, você tem acesso. Os discípulos, os 11, talvez exceção feita aí a João, o apóstolo evangelista, João o evangelista, melhor dizendo, que morreu, como se diz, de morte natural, mas a maioria do grupo apostólico foram mortos por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Eles ainda pensavam em termos de conquista e de poder, como nós já falamos aqui em outros momentos. Irmãos, este apelo foi uma advertência, siga-me, uma advertência solene para a reavaliação do preço do discipulado. Avaliar o preço do discipulado. Ninguém pense que o preço de seguir a Cristo é um preço barato. Não, é um preço de vida. Tem implicação com a sua vida. E se necessário for, a sua vida está em jogo. Por isso, morrer a cada dia e seguir a Cristo tem essa implicação. Siga-me é um imperativo envolvendo ação persistente, diária, constante. A ideia é que prossiga me seguindo. Que não abandone a caminhada como alguns que abandonaram durante a trajetória. Começaram até bem a caminhada cristã. Começaram de maneira efusiva, pisando nas nuvens. O encontro do primeiro amor. Aquela coisa maravilhosa, esplendorosa de ter um encontro com Cristo e de ser alcançado pela graça de Cristo. Mas que se deixou levar pelos prazeres, como se diz as Escrituras, deste mundo. E abandonaram o discipulado. Seguir a Cristo, irmãos, implica em seguir de forma perseverante. Por isso que se existe uma doutrina maravilhosa, que ela tem origem, na realidade não é nem no calvinismo, é nas Escrituras, que é a perseverança dos santos. Nós cremos piamente nisso. Aqueles que são de Jesus, eles perseveram em seguir a Jesus. Eles perseveram em seguir a Jesus. Arthur Pink, num artigo que você pode encontrar na internet, A Cruz e o Ego. A Cruz e o Ego. Se puder, leia ele todo. Anota aí na sua mente. A Cruz e o Ego. Leia ele todo lá. Ele diz que siga-me implica em viver como Cristo viveu, para a glória de Deus. Viver como Cristo viveu, para a glória de Deus. Viver como Cristo aqui. Não somos pequenos Cristo no sentido de sermos iguais a Cristo, não. Cristo único. Mas nós só seremos seguidores de Jesus se nós pudermos seguir as pisadas do Mestre. Se as nossas ações, se o nosso coração, se o nosso ser for parecido com Cristo, for semelhante ao nosso Mestre. Em Lucas 14, 27, eu termino com esse texto. E qualquer que não tomar a sua cruz, disse Jesus, e não vier após mim, não pode ser o quê? Meu discípulo. Qualquer pessoa que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, quando nós fazemos a abertura dessa campanha de missões estaduais, que tem por tema Eu Vou Anunciar, não é? Eu vou anunciar o Evangelho.
nós precisamos ter claramente em nossos corações as implicações do discipulado, de ser discípulo de Cristo. Eu lembro da palavra de Jesus sendo proferida: aquele que não ajunta comigo espalha. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: decida quem você é mesmo. Porque se você é meu discípulo, você vai ter que seguir a caminhada. Lembro de Jesus olhando para os discípulos, dizendo: olha, aquele que põe a mão no arado, não deve olhar para trás. Vendo as implicações, muitas vezes, mas tomar a cruz cada dia e seguir. Porque se não for dessa forma, nós não poderemos, foi Jesus quem disse, não poderemos ser discípulos de Cristo. Sejamos todos nós, meus irmãos, igreja do Senhor, discípulos de Cristo, e uma igreja que discipule, uma igreja discipuladora. Nós precisamos naturalmente, eu já digo a você de antemão, que quem gera ovelha é ovelha. Pastor não gera ovelha de jeito nenhum, pastor cuida de ovelha. Então nem pense aí você dizendo: não, mas é o pastor que tem que fazer tudo, é o pastor que tem que fazer aquilo, é o pastor que fazer... Estou tirando a minha responsabilidade, não. Mas é cada crente aqui, em potencial, gerando vida, impactando vida, orando por pessoas, e é uma ponte. Quando alguém percebe que você tem o diferencial da palavra, tem o Cristo que transforma vidas, e ela naturalmente, ela está com sede e fome, porque as pessoas estão assim, sede e fome da palavra, e nós precisamos então ser discípulos de fato, geradores desse discipulado no meio da igreja. Senhor, nos ajuda a entendermos isso em profundidade, a entendermos que ser membro de igreja é bom, mas não é o todo. Nós precisamos ter discípulos na igreja do Senhor, e Deus há de nos dar graça, irmãos, nós percebermos a obra ampliando, o evangelho sendo desenvolvido, crescendo, se cada um de nós aqui, a partir de mim, indo até você, nós colocarmos em nosso coração de que nós somos discípulos de fato de Cristo Jesus, que nós possamos nos render inteiramente a esse senhorio do Mestre, às lições do Mestre. Muitas vezes a gente acha os testes às vezes difíceis, não é? Umas provas complicadas. Senhor, tem misericórdia, mas fazem parte do discipulado para forjar, irmãos, a nossa fé, para forjarem, para nos ajudarem na caminhada do discipulado. Nós vamos entoar mais uma vez esse cântico, e cante pensando em cada letra, e principalmente nessa expressão: rendido estou. Estou rendido porque já fui crucificado com Cristo, não mais vivo eu, como disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé naquele Cristo que me amou e se entregou por mim. Cantemos e depois eu voltarei orando, em nome de Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo
sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Te toda a glória, todo louvor, Senhor. Nos rendemos incondicionalmente aos teus pés, reconhecemos o teu soberania, a tua soberania, o teu governo em nossas vidas. Reconhecemos o teu chamado, Senhor, em nossos corações e em nossas vidas, sem mérito algum nosso, apenas pela tua graça, apenas pelo teu amor, Senhor, que como imã nos chamou a ti, que fomos alcançados pelos maravilhosos braços de amor, as cordas de amor que nos atraiu até o Senhor. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, Pai bendito, restaura o ministério de gente aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para que eles, ó Deus, entendendo que foram chamados para servir, não voltem às redes, e que não vão ao mar pescar peixes, quando o Senhor nos comissionou para pescarmos vidas. Ó Deus bendito, restaura, assim como fez com Pedro, lá
naquele dia à beira-mar, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que nós possamos inocular em nosso coração, em nossa mente, o preço, as implicações sérias do discipulado, de viver para Jesus, de seguir a Jesus e, se preciso for, morrer por Jesus. Mas que possamos também morrer cada dia para o nosso próprio eu, para as nossas próprias vontades, Pai. Ó Deus, nós pedimos um renovo de graça sobre a vida desta igreja. Faz com que, Senhor, nós possamos cumprir a missão que o Senhor nos confiou a esta nossa geração. Que não ficamos muitas vezes, como alguns, quem sabe, lamentavelmente pensam, de que teremos uma outra oportunidade. Não. É tempo, e é hoje, e é agora, de podermos conquistar vidas para Cristo. Nós, ó Deus, agradecemos porque o Senhor é que é dono da obra e cabe a nós orarmos ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a tua seara. Ó Deus, nós rogamos aqui que cada crente, cada membro dessa igreja esteja compromissado com o Evangelho, com o discipulado, e de podermos viver o Evangelho de tal forma que as pessoas vejam de fato Cristo em nós. Nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus.